A gente retoma agora o tema das NDCs com esse gráfico que vocês já viram em outros momentos nos módulos anteriores, mas que demonstra aqui qual é a trajetória que o nosso país está perseguindo do ponto de vista da sua descarbonização. Lembrando sempre que a gente tem como referência as emissões de 2005 e a partir daí a construção dessa nossa trajetória até 2050, que como vocês já viram também, aqui em 2035 deriva aqui para esse conceito de banda, né? Então uma meta, essa aqui representada de verde, que é uma meta um pouco mais conservadora, onde a gente reduziria aí as nossas emissões para 1 bilhão, e essa outra meta aqui, um pouco mais radical, um pouco mais agressiva, aonde a gente trabalharia na banda de baixo aqui com 800 milhões de toneladas. Esse é o caminho que o país está se propondo a percorrer do ponto de vista da sua descarbonização, e a gente sabe, como a gente conversou já anteriormente em um dos outros módulos, que uma vez que eu tenho uma redução na banda prevista entre 67% e 59%, e o setor agro, de forma abrangente, mais a mudança de uso do solo e florestas, representam 3/4 das emissões, aproximadamente 74%, não tem como falar em descarbonização do Brasil, não tem como falar em cumprimento das NDCs, que logo mais devem virar lei no nosso país, sem a gente entrar no setor agro e como que ele vai participar dessa composição, da formação dessa meta. Para isso, o país desenvolveu uma série de políticas estratégicas que não estão relacionadas só à descarbonização da nossa economia, mas também à temática da transição energética, que a gente já conversou bastante sobre. O RenovaBio é um deles. A Política Nacional de Biocombustíveis foi criada lá em 2017. Ela incentiva o uso de biocombustíveis no país, que a gente precisa lembrar, já data desde 1970, da década de 70, com o Proálcool, que foi o primeiro grande programa de incentivo à utilização de biocombustíveis, naquele momento o etanol. Ele alinha o Brasil, essa política alinha o Brasil ao Acordo de Paris, porque ela faz referência a alguns desses nossos objetivos e metas, então ela procura dar ferramenta para que a gente atinja algumas dessas metas, tem o objetivo de ampliar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira com sustentabilidade. Ela trabalha com o conceito de certificação, então ela avalia a eficiência ambiental desses biocombustíveis, ou seja, o que a gente deixa de emitir por utilizar biocombustíveis e não combustíveis fósseis, e ela atua na cadeia para distribuir valor para quem promove essa descarbonização. Os CBIOs, que são os créditos de descarbonização, são um exemplo de um mecanismo mais palpável, mais tangível no entorno dessa agenda. No setor de produção de biocombustíveis, por exemplo, aquelas indústrias de etanol que produzem etanol, elas passam a ser elegíveis à venda desses créditos. Ou seja, cada litro de etanol que é utilizado na nossa frota, ele gera uma economia de emissões em relação a 1 litro de gasolina. Então, a conta é mais ou menos essa. O quanto de gasolina a gente estaria utilizando se não tivesse etanol? Como a gente utiliza o etanol, a gente está promovendo essa descarbonização. A partir desse delta, dessa diferença, que são gerados os CBIOs. E essas indústrias, no caso das usinas de álcool, elas repartem esse valor com o produtor rural, na medida que cada produtor contribui com as suas áreas destinadas à produção de cana-de-açúcar. Os CBIOs, eles já são negociados na Bolsa há muitos anos. São 50 milhões de CBIOs emitidos e comercializados até o ano de 2023, ou seja, 50 milhões de toneladas de CO2 que o nosso país deixou de emitir ao utilizar etanol ao invés de utilizar combustíveis fósseis. Isso, lógico, só para o volume que foi certificado e foi negociado em bolsa. Então, a indústria se beneficia disso, o produtor rural, que recebe parte do repasse da indústria por participar da formação desses créditos, e, lógico, de uma certa forma, o planeta e o meio ambiente, porque a gente tem efetivamente a redução das emissões
por conta da utilização desse combustível que é 100% de fonte renovável. Uma outra política estratégica bastante importante e que conversa com o RenovaBio é o Combustível do Futuro. O Combustível do Futuro é um programa que promove combustíveis limpos e renováveis para o nosso país. Por isso que ele está diretamente conectado à temática do RenovaBio. Aqui o foco é em menos fósseis na nossa matriz energética e que a gente possa usar mais biocombustíveis, e é onde aparece com mais robustez na política brasileira a discussão no entorno do hidrogênio verde e dos combustíveis ambientalmente corretos, como é o caso do SAF, que é o combustível sustentável de aviação. Esses combustíveis eles são internacionalmente conhecidos como e-fuels, e a ideia é que a gente possa produzir para combustíveis, como é o caso do querosene de aviação, uma alternativa que seja muito menos poluidora do ponto de vista de geração de gases de efeito estufa. O Combustível do Futuro olha bastante para pesquisa e desenvolvimento e como é que a gente vai financiar e vai induzir a criação de novas tecnologias, como, por exemplo, a produção de hidrogênio verde a partir da reforma de etanol. Então, um combustível renovável, de baixíssimo impacto do ponto de vista de emissões e que tem a sua origem num combustível que já é 100% renovável, que é o caso do etanol. Essas políticas elas têm uma capacidade de impacto muito grande nessa agenda de transição energética e também no cumprimento das nossas NDCs. Então elas são um apoio à descarbonização da nossa economia e elas permitem que o país passe a acessar novos mercados e também se estabeleça numa posição global de liderança em relação à produção de energia limpa.